Encontros bilaterais do presidente Lula em Nova York continua hoje. Ele deve se encontrar com os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e dos Estados Unidos, Joe Biden. As últimas informações com o repórter André Anelli. Mantendo a sequência de encontros bilaterais em Nova York, o presidente Lula se reuniu na terça-feira com o primeiro-ministro da Noruega, país que é um dos principais financiadores do Fundo Amazônia. Em seguida, o petista esteve com o chanceler alemão Olaf Scholz e concluiu o dia com um encontro com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. Segundo o Palácio do Planalto, Abbas cumprimentou o presidente brasileiro pela fala na abertura da Assembleia-Geral da ONU, quando Lula criticou a incapacidade dos líderes globais de encontrar uma saída para o conflito entre palestinos e israelenses. Hoje, o presidente Lula tem reuniões previstas com o colega Santiago Penha, do Paraguai, e com o chefe da OMS, Tedros Adhanom, que foi alvo de duras críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro pela atuação na pandemia. O grande destaque na agenda de Lula nesta quarta-feira é uma reunião bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Vai ser a primeira reunião presencial entre eles, que já haviam conversado por telefone em março. O Brasil pretende oferecer a formação de um grupo de países considerados neutros para intermediar o conflito. Ao abrir a Assembleia-Geral ontem, o presidente afirmou, sem citar a Rússia, que a guerra da Ucrânia escancara a incapacidade dos países que fazem parte da Organização das Nações Unidas de alcançar a paz. A guerra na Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Um pouco antes do encontro com Zelensky, Lula terá uma reunião com o presidente americano Joe Biden. Em seguida, os dois participam da cerimônia de lançamento de uma iniciativa global para o avanço dos direitos trabalhistas na economia do século XXI. Entre as ações propostas estão, até 2030, alcançar um emprego pleno e produtivo e o trabalho com dignidade para todas as mulheres e homens, para os jovens e para as pessoas com deficiência. Outra proposta é a garantia de remuneração igual para trabalho de igual valor. Lula deve retornar ao Brasil na noite desta quarta-feira. De Brasília, André Anelli. Bom, giro com os nossos comentaristas. Amanda Klein, o discurso do presidente Lula na ONU, o que mais chamou a atenção, essa questão da guerra na Ucrânia. Ele voltou a falar sobre os temas que sempre fala, em relação à fome, por exemplo. O presidente marcou uma posição para você? Sim, Thiago, eu acho que foi um discurso muito forte, contundente, feliz do presidente Lula, em que ele fez um passeio pelas principais questões mundiais, passando pelo, como você disse, passando pela fome, desigualdade, as mudanças climáticas, o surgimento da extrema-direita, de movimentos antidemocráticos. Ele endereçou, ele abordou todos os principais problemas globais. Nesse sentido, ele foi muito feliz. Eu acho que ele conseguiu costurar isso tudo em cima de uma ideia central, que é a ideia da desigualdade. Nesse sentido, é um alívio, principalmente quando a gente compara os 4 anos anteriores do governo Bolsonaro, em que o Brasil foi condenado a um autoexílio. Não havia encontros bilaterais relevantes e, principalmente, não havia um discurso que colocasse o país no lugar que ele merece estar. Era sempre um discurso endereçando teorias conspiratórias, criticando adversários políticos, falando sobre um suposto socialismo que ameaçava o Brasil, endeusando o tratamento precoce, contra a vacina, quer dizer, uma coisa totalmente destituída e distante da realidade. Portanto, o Brasil volta a ocupar um lugar na mesa de negociações mundiais como uma das principais economias, uma das 10, 11 maiores economias do mundo, e sempre agindo com o seu soft power. E, principalmente, o Brasil recupera a sua tradição diplomática, que é uma tradição diplomática de negociação e de diálogo. E aí eu passo para o meu segundo ponto, que é um encontro hoje muito esperado com Volodymyr Zelensky. Zelensky e Lula têm visões diferentes em relação à guerra. Zelensky é apoiado pelas maiores potências ocidentais da Europa e dos Estados Unidos, armado e financiado por essas potências para continuar uma guerra contra
Rússia. Obviamente porque tem uma estratégia, um interesse geopolítico aí de não deixar a Rússia ocupar um território ucraniano, de não deixar a Rússia vencer essa espécie de guerra fria reeditada contra os Estados Unidos. Já o Brasil e a sua tradição diplomática, apesar de criticarem, condenarem a invasão, a integridade territorial de outro país, principalmente quando esse outro país não foi provocado, que é o caso da Ucrânia, claramente é a vítima desse conflito, o Lula tem uma visão de que é preciso sentar na mesa para dialogar, quer dizer, é preciso sentar à mesa com Putin, algo que a Ucrânia sequer cogita nesse momento, porque não quer ceder absolutamente nada. Por isso, Lula disse ontem, numa coletiva rápida a jornalistas, na sua chegada ao hotel em Nova York, que ele ia sentar com Zelensky, eram 2 presidentes de países, cada um com a sua visão de mundo. E Lula disse mais, disse que esse encontro foi pedido por Zelensky e que o governo brasileiro ofereceu 2 horários na agenda de Lula. Disse também que ele recebeu 34 pedidos de agendas bilaterais, mas como o dia só tem 24 horas, ele não pode atender a todos. Certamente, todos nós e todos os olhos estarão voltados para as reuniões com Biden e Zelensky hoje. Agora, Motta, ao longo de 21 minutos de discurso na tribuna da ONU, Lula aproveitou para responder críticas indiretas que foram feitas a ele pelo seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ocupou essa mesma posição, e disse que o neoliberalismo é nocivo para o país, para o Brasil, porque ele agrava as desigualdades econômicas e políticas, e também fez críticas ao que chamou, entre aspas, de aventureiros da extrema-direita. Queria sua análise desse trecho específico desse discurso. A hora agora é dos aventureiros da extrema-esquerda, isso aí ficou claro. O Brasil está chamando para os brasileiros problemas que não são nossos. A guerra da Ucrânia é um assunto muito complicado. Não é um papo para mesa de bar. Basta lembrar que não faz 2 semanas o ministro da Defesa da Ucrânia foi demitido. Ontem foram demitidos 4 assessores, todos por envolvimento em corrupção. Zelensky foi entrevistado na TV americana sobre isso e saiu pela tangente. O Brasil tem problemas graves, que não são desigualdade, fome, mudanças climáticas ou muito menos a extrema-direita. Isso é uma colagem de slogans vazios que não cola mais. Mas o Brasil tem problemas graves. É o crime fora de controle. Imensas áreas dominadas pelo narcotráfico. Vejam o que aconteceu no Guarujá. Vejam o que aconteceu ontem em Salvador. Vejam as cidades tomadas pelo novo cangaço. É um país que não consegue proteger o seu próprio povo, mas quer se meter em assuntos estrangeiros.